Alô, alô Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, tô aqui mais uma vez no meu canal do YouTube e, como sempre, falando de livros com vocês. Como vocês puderam ver, hoje eu vou falar sobre Luxúria, escrito pela Raven Leilani, foi publicado no Brasil nessa edição da Companhia das Letras, foi publicado originalmente em 2020, essa edição é do final de 2021, como vocês podem ver não é um livro tão grande, né, dá pra ler aí em alguns dias. A capa é linda. Ela tem até ela é meio texturizada, assim, bem legal. E antes da gente começar, se você gosta dos meus vídeos, se você quer, né, apoiar, ajudar isso aqui a ser desenvolvido de alguma forma, se inscreva no canal. Ou às vezes nem precisa se inscrever, né? Tipo, dá um like, comenta, toda aquela coisa, porque isso é importante, isso motiva, né? E é isso aí. Se você quer ver vídeos iguais a esse aqui, ou até mesmo melhores, me ajuda aí com o engajamento, tá bom? E vamos lá, vamos ao que interessa. Esse livro, eu peguei ele assim que lançou, na verdade. Foi assim que lançou, eu trabalho numa livraria, né? Como eu já comentei aqui algumas vezes. E eu vi que assim que ele foi lançado, tinha uma galera que levava ele, tinha uma galera que falava muito bem desse livro. Fiquei curioso, peguei um exemplar pra mim, comprei e tal, e é muito bom. Assim, é sensacional. Esse foi um livro que me fisgou da primeira palavra até a última, e até o que fica depois, né? Eu fiquei muitos dias pensando nesse livro. Eu acho que é um livro que todo mundo da minha geração, assim, devia ler, né? Por quê? A autora é uma autora jovem. Ela tem aí a Raven Leilani, ela nasceu em 1990. Então ela vai ter aí, né, esse é o primeiro livro dela, mas ainda assim, ela não vai ser tão mais velha que eu, por exemplo, e meus amigos e as minhas amigas. Então a gente tá um pouquinho conectado ali, né? A gente sabe mais ou menos o que se passa um na cabeça do outro. Mas ainda assim, quando a gente fala de livros escritos por pessoas jovens, ou até mesmo estilo de vida jovem, ou até mesmo os millennials de modo geral, a gente pensa muito em pessoas alegres, né? Em pessoas aí super empolgadas e altas expectativas e sei lá, né? Coisas desse tipo. Essa coisa bem festiva, essa galera que gosta de comemorar, essa galera que tá nas redes sociais, tá em todas e não sei o quê. Gosta do TikTok, gosta do YouTube e etc. Mas aqui não. Aqui a gente não tem esse grupo de pessoas jovens. A gente tem um grupo de pessoas solitárias, a gente tem um grupo de pessoas que, sei lá, elas sofrem muito com insegurança, sofrem muito com ansiedade, são muito propensas a certos vícios, não é? Ah, pessoas ali que, sei lá, nos seus 20 e poucos anos já estão cansadas de fazer o que fazem, pessoas que passam perrengue, pessoas que estão desempregadas. E e existem ali pontos de contato dessa desgraceira toda com o tipo de jovem que eu faço parte, que os meus amigos fazem parte. E sei lá, foi a primeira vez que eu consegui ver isso num outro, né? Porque eu lembro que quando eu li A Insustentável Leveza do Ser, até comentei com uma amiga minha, assim que eu tava lendo, ela tinha acabado de ler, e a gente falou, nossa, é o nosso grupo de amigos, não sei o que são pessoas ali que elas são empolgadas, mas elas têm muitas questões a resolver. E aqui o mesmo vai acontecer, só que aqui é muito mais profundo, muito mais profundo. Esse livro, ele não vai focar ali nos sentimentos, no modo de fluxo de consciência ou algo do tipo, né? Mas é um livro narrado em primeira pessoa pela Eddie. Ela tem ali os seus 20 e alguns anos. E é no momento de crise da vida dessa personagem. A gente vai acompanhar ali o momento onde ela... Vou dar alguns spoilers das primeiras, 100 páginas do livro. Ela é desempregada, ela é despejada do apartamento onde ela vive, ela não tem pra onde ir, ela é solteirona, assim, não tem, assim, amizades, né? Não tem pessoas com quem ela pode contar de verdade,
não tem dinheiro, ela tá numa situação assim de vulnerabilidade muito grande, muito grande. E ela se relaciona com o Eric. Eles não se conhecem muito bem, na verdade, mas ela sai com ele. O Eric é casado, mas ele vive num casamento ali não monogâmico. E ela não tem pra onde ir e acaba ficando na casa do Eric, né? Vivendo ali, ele é bem rico, ele é mais velho, mais rico, e ele mora numa mansão, e ela acaba ficando ali um tempo. É basicamente isso a história. E a gente vai acompanhar esse período de crise da vida dela, né? Lembrando que a crise aqui eu tô falando no sentido mais etimológico da palavra, porque originalmente essa palavra ela é quando a gente tem A e a gente vai ter B, e entre o A e B, né, esses dois estados aí de espírito, esses dois estados, a gente vai ter uma transição entre um e outro, né? E quando a gente está passando por essa transição, a gente não sabe muito bem onde que a gente vai chegar e a gente está dando tchau para uma coisa que a gente estava muito, sei lá, uma coisa que a gente já estava acostumado, né? Um costume nosso. Então é esse momento que a gente vai acompanhar. É ali a coisa de alguns meses que a gente vai acompanhar da vida dela. E a gente vai fazer uma viagem, assim, a todos os sentimentos que ela tem. E aqui não só da parte afetiva, mas a gente vai ter muitos comentários sobre família, que é uma das grandes questões dos millennials, principalmente aí, pai e mãe, né? E aqui o que é bem legal é que a família dela não é aquela família celular. A gente vai ter uma mãe solo, um pai que ela via aí de vez em quando, tanto que ela nem. Ela que. Quando ela começa a introduzir esse pai dela, ela diz: e eis aqui como a minha mãe conheceu o homem que chama de pai. Então, assim, vocês vejam que não é uma coisa ali tão bonitinha. Muito pelo contrário, a história é muito trágica, a história dessa família. E ela vai ali contando e a gente vai entendendo a partir disso certas decisões que ela toma, decisões que ela tomaria, sabe? A gente entende a pessoa dela, né? Isso é sensacional e feito de um modo muito cirúrgico aqui no livro. A gente vai acompanhar também a questão da solidão que ela vai sentir. E aqui solidão pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ser uma mulher negra, principalmente nesses dois quesitos. A gente vai ver como que foi a primeira vez dela e por que que foi horrível e como que foi e como que isso moldou o caráter dela, assim, sentimentalmente, como que isso ditou o corpo dela, né? O modo como ela entende o próprio corpo e tudo de uma maneira assim bem, sei lá, meio, para usar um termo do inglês, uma coisa meio blue, né? Que é aquela tristeza, só que não é a tristeza que a gente tem aqui no português. Seria uma tristeza que ela é um pouco gostosa de ser sentida. Sei lá, eu acho que um termo interessante para traduzir isso seria melancolia, mas ainda assim melancolia não tem isso de você gostar de estar ali, né? Mas esse livro a gente tem muito disso. Ela não necessariamente tá aquela tristeza que ela não se motiva a fazer mais nada, ela não empaca, mas é uma tristeza, ela tá mais ou menos acostumada com isso e ela vai narrando. E narrar é uma maneira da gente se livrar dos traumas, não? E esse livro vai falar muito sobre isso. Não que esses traumas que estejam aqui no livro sejam da Raven e Lanning, porque eu não gosto de fazer análises, sabe, levar para a biografia da pessoa, porque às vezes não tem nada a ver. Isso aqui é uma obra de ficção, né? E até mesmo porque quando a gente entende um livro, um romance, como uma obra de ficção, é um modo de dar valor para aquilo, porque se fosse só coisa biográfica, sabe, vocês percebam que não, sei lá, seria interessante todo o trato de colocar aquilo no papel, de traduzir isso em palavras, somente palavras, mas ele perde um pouco aquele caráter de total criação, né? E, enfim. Mas isso é bem polêmico, na verdade. Não que biografias e coisas não sejam criativas, mas essa coisa de você tecer todo um enredo e tecer sentimentos e gestos
é uma coisa que encanta na ficção, né? Então é um valor, dá valor ali, legitima a obra de que a gente está falando. A gente vai ver também, a gente vai ver mais ou menos a infância dessa personagem, e a gente vai ver a área financeira dela, que é divertidíssima aqui no livro. Ela chega uma hora onde ela vai trabalhar como se fosse um Uber, né? De bicicleta, ali na cidade de Nova York, entregando coisas para as pessoas, e essa parte é muito louco ver isso num livro, né? Você vê, tipo, isso que a gente tanto fala, essa uberização das coisas. Você vê isso retratado num livro, porque os livros, sei lá, né? É uma coisa ou outra que a gente lê de mais contemporâneo. Pelo menos no meu caso e no caso das pessoas próximas, a gente não lê tanto coisas desse momento agora, né? Essa novidade, esse gosto de novidade. Então, quando a gente lê uma obra de agora que vai tratar assuntos para agora, é uma coisa deliciosa. E esse capítulo ele é até engraçado, porque parece um cartoon, né? A gente tem toda essa coisa sentimental, não diria nem sentimental ao longo do livro, mas essa coisa mais íntima, acho que é a palavra perfeita, essa coisa mais íntima ao longo do livro, e a gente tem esse capítulo que ele é mais caricato, né? Ela vai levando as coisas para a cidade. Eu levei um hambúrguer e o cara me xingou. Eu levei um biscoito e a moça não me deu o troco. Ou melhor, a moça me mandou embora, eu não dei o troco para ela, coisas assim. Eu derrubei uma encomenda e eu fiquei com o olho no ombro, sabe? É um capítulo bem engraçado. E esses contrastes que vão acontecendo, eles funcionam muito bem, porque o livro, ele mantém ali um equilíbrio, ele não fica uma coisa muito pegajosa, ele não fica uma coisa cansativa, uma coisa maçante, né? Ele não fica repetitivo de forma nenhuma. E a gente tem muito uma estética quase que de série, né? Essa coisa meio que de episódica, a gente vai ter muito aqui dentro. A gente tem, por exemplo, um capítulo onde as pessoas da casa do Eric, isso junto com a Eddie, vão para uma Comic Con, né? Então é bem interessante ver esse capítulo, porque a maioria do livro se passa dentro de uma casa, justamente essa casa do Eric. E aí a gente vai para uma Comic Con, e é super engraçado, enfim. Mais detalhes sobre o enredo que eu achei curiosíssimos. Essa Eddie, ela pinta. E isso cria um jogo quase que metalinguístico interessante dentro do livro, porque a gente sabe como são as personagens aqui. Ela descreve fisicamente essas pessoas, ela descreve a impressão que ela tem dessa aparência de todo mundo. Então a gente tem o Eric, ela vai descrever como que ele é um cara um pouco mais velho e tal. A gente tem a esposa dele, a Rebecca, também vai ser descrita, tem até uma cena bem curiosa, onde essa personagem se troca na frente da Ed, e ela vai falar como ela entende o corpo dessa mulher, né? Só que não de um modo, sei lá, essa coisa das musas, nem nada do tipo, essa coisa endeusando. Ela vai falar, de modo até meio frio, né? O que ela está vendo, não tem uma brincadeira com como isso é descrito. Mas ela vê o corpo dela como uma coisa abstrata, bem interessante. Ela fala, eu vejo o corpo dela como uma coisa abstrata, enfim. E a gente tem a Aquila, que é a filha adotiva deles, que é uma jovem negra também. Então a gente vai acompanhar ao longo do livro a relação dela, essa protagonista, Eddie, trancada nessa casa com essas três pessoas. É uma coisa muito próxima da sitcom, só que o livro não é pastelão, ele é um livro sério até, e a gente vai acompanhar todas as camadas sociais, as camadas aí pessoais, as camadas que vão acontecendo dentro dela e nessas relações que eles vão tendo. Enfim,
É um livro que mexeu muito comigo, porque tudo que é descrito aqui tem o seu sentido, faz sentido, não é? Não tem nada aqui que seja gratuito, nada, absolutamente nada. Tudo vai construir uma mesma história, mesmos sentimentos, e tudo colabora para esse enredo desse período de crise na vida dessa personagem. E ele é realmente muito bem escrito. Ele tem umas frases assim maravilhosas. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Por exemplo, eu fui grifando esse livro, não é? Hum, hum, hum. Por exemplo, quando ela vê a Áquila e ela vai. Isso é na página 101. Ela vai. Sei lá, elas se entendem, né? A Abby consegue ver na Áquila muita coisa do que ela foi, né? E principalmente a solidão. E ela diz aqui: por um instante me permito ficar feliz com a desgraça alheia, mas o que mais sinto é que fui manipulada a admitir que sim, que isso é importante, que já pensei nisso, na evidente solidão da filha deles. Uma coisa que reconheço de imediato, porque eu mesma sou essa coisa que é tanto hipervisível quanto invisível, negra e sozinha. Por exemplo, a Rebecca, ela trabalha fazendo autópsias de pessoas. E ela leva a Eddie para essas autópsias para assistir, porque a Eddie pinta. E ela chama a Eddie para pintar os corpos, né? Uma coisa macabra. Tem um capítulo inteiro só disso, mas é descrito de um jeito legal, né? E isso é um jogo metalinguístico interessante, porque essa escrita dela, essa coisa meio agradável, a descrição das cores, a descrição dos formatos por meio de palavras, cria signos únicos que funcionam como se fossem pinturas. Então, é bem curioso isso. E tem uma cena aqui, quando a gente está começando a ver que ela trabalha com autópsias e tal, onde ela diz: imagina como é viver a vida com tanta cautela, isso é o Rebecca falando, com tanta cautela que não existe senão algum de que você viveu, ela diz. Eu achava que ia ser cirurgiã. Aí no primeiro ano de faculdade de medicina, a gente mexia nos primeiros cadáveres e tinha tanta informação dentro deles. É fato que um paciente vai mentir sobre quanto álcool consome ou quanto cigarro fuma, mas com o cadáver toda a informação está ali. E ela acende um outro cigarro e suspira. É que nem entrar na casa de um estranho e mexer em tudo, né? Enfim, vocês vejam que essa última frase, é como entrar na casa de um estranho, ela tá. E, na minha leitura, ela joga meio direto pra Eddie, porque a Eddie, do nada, começou a ficar ali com eles, né? E ficou ali um tempão. E falando nisso, nesse período, nessa estadia que ela fica ali, vocês veem. Eu acho muito curioso como que esses links que a gente tem entre a arte e a vida, né? Igual dizem que a arte imita a vida e etc. Esse livro ele vai se passar muito dentro dessa casa, com pessoas ali convivendo. Ele foi publicado em 2020, bem no começo da pandemia, no primeiro ano de pandemia, né, onde não tinha vacina, a recomendação era ficar em casa, e a gente teve que ressignificar muita coisa das nossas relações sociais com as pessoas que a gente já morava, ou que a gente começou a morar, né, eu mesmo. Eu morava em São Carlos, tinha um estilo de vida e vim para morar com os meus pais de novo. E a gente teve que ressignificar muita coisa. Isso foi geral, né? Não foi só eu. E esse livro, que obviamente foi escrito antes de 2020, assim, os livros demoram entre o período de um autor, uma autora acabar o livro, levar para publicação, ter todo o período,
de edição e tal, divulgação e capa, não sei o que, demora pelo menos, não sei, né, mas eu diria que pelo menos um ano. Então, ele foi publicado em 2020 nesse contexto, e ele já instiga certas coisas que acontecem ali. Isso vai acontecer com, sei lá, eu diria que pouquíssimas coisas, né? Ahn, os filmes do Kleber Mendonça Filho, que vão falar sobre o Brasil, e assim, eles são feitos antes de eles instigarem os problemas que a gente vai sofrer na época de lançamento dos filmes, sabe? Bacurau, Aquários, O Som ao Redor, esses três principalmente. Enfim, tem até, eu acho que é no Los Hijos del Limo, do Otávio Paz, ele vai falar que antes de ter toda aquela coisa do romantismo, né, aqueles ideais românticos, isso não só na literatura, mas na filosofia, as pessoas de Londres já colocavam os arbustos de um modo específico que vai ser contemplado mais pra frente. E a mesma coisa com a cabelo dos Beatles, que era uma coisa, deixava eles meio andrógenos, né? Brincavam um pouco com as questões de gênero da época. Mais pra frente a gente vai ter a revolução sexual, a revolução cultural. Isso no começo dos Beatles, né? Antes de toda aquela coisa, quando eles faziam shows ainda. Enfim, e esse livro é assim, eu acho ele genial, eu acho que é uma obra-prima, é um livro que vai ser lembrado, gostaria muito que ele fosse lembrado, porque realmente, assim, ele mexeu bastante comigo, eu acho que ele instiga várias coisas de pessoas igual a gente, né, essa coisa da a gente, de eu e a minha bolha de amigos. O que mais? Tem uma coisa muito curiosa também, que é sobre o título, né? Ele foi traduzido aqui no Brasil como Luxúria, mas o título original ele é Lustre. E é muito interessante porque essa palavra ela é ambígua. Então ela pode significar tanto, sei lá, não é exato, assim, não é bem equivalente, mas algo como um abajur, né? Uma não é nem um abajur, eu diria que seria igual aquela lâmpada da Pixar. Enfim, e aquilo, e isso vocês vejam já brincando com aquela ideia da pintura, né, da visão, como do preto e do branco, e também pode significar uma pessoa uma pessoa, não só pessoa, mas a alguém, sei lá, que exerceria lust, que seria luxúria. Então, existe uma ambiguidade. E essa palavra, nesse segundo caso, ela pode servir tanto para masculino quanto para feminino. Então não deixa muito bem de quem está falando isso. E eu vejo e esse título ele procurou, esse título no Brasil procurou manter esse segundo sentido, então não é nem luxuriosa, que seria bizarro ter um livro, né, com esse título, porque então luxúria eu acho que até é uma boa tradução. Sim, abriu mão do primeiro significado, mas eu acho que tudo bem, né? Eu acho que é aquilo, né? Tipo, tradução, a partir do momento que você traduz o título e você deixa algo para trás, porque não dá para traduzir tudo. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás, é tipo, sei lá, é igual você assoprar as migalhas assim de uma mesa, não é? Assoprar as folhas, sei lá, algo assim. Tem o que permanece, vai ter o que vai embora. Então, sei lá, não dá para manter tudo e ela influencia na leitura que a gente vai ter do livro. Eu acho que também tem toda aquela questão editorial, porque luxúria combina muito mais com a capa, e o filme chamasse, sei lá, não, né, eu sei que não tem nada a ver essa palavra, mas assim, se chamasse Lamparina. E com essa capa não teria muito a ver, as pessoas não iam comprar. Sei lá, eu não sentiria vontade de comprar um livro com essa capa chamado Lamparina. Se as pessoas falassem bem, até iria, mas assim, não. E essa aqui é a capa, ela recria a capa original dos Estados Unidos. Sei lá, enfim, eu procurei como que esse título foi traduzido em outras línguas. E em italiano ele foi traduzido como Chiaroscuro.
perdoe minha pronúncia de italiano, não sei italiano, mas chiaro, escuro, enfim. Seria, que é um termo técnico de pintura, mas assim, é conhecimento meio que popular, que literalmente seria claro e escuro. Então, já conseguiram manter alguma ambiguidade ali. Em alemão foi traduzido como calor, né? A palavra que seria para calor aqui no Brasil. E isso também vai, né, sei lá, manter uma ambiguidade, porque quando a gente fala de cores, existem as cores quentes, né? Então, sei lá, eu... Mas ainda assim, eu achei que essa tradução é bem legal. Eu conferi em algumas coisas, assim, no original. E eu gostei bastante. A tradução é da Ana Guadalupe, que já traduziu várias outras obras do inglês também. Não vou lembrar de cabeça agora, mas assim, ela tem um catálogo muito vasto, do inglês principalmente. E ela fez um excelente trabalho aqui. Assim, eu gostei dessa tradução do título. E o livro em si ele é sensacional. Procurei muita coisa sobre a Raven depois, tem muita coisa no YouTube, algumas lives que ela fez em 2020 mesmo, né? O ano de lançamento do livro. Então tem bastante coisa na internet. Quanto mais você vai procurando, mais você vai se sentindo cativado, porque o jeito como ela fala é bem legal. O Instagram dela é sensacional, ela é super acessível, né? Presente ali para os fãs. E o que mais? Ah, e o final desse livro é lindo. É lindo. Eu me senti muito conectado com esse livro. É um livro que eu leria de novo. Assim, entrou no meu top 10, né? Eu teria alguma coisa a reclamar sobre ele? Não. Acho que não tem nada assim que deixou a desejar pra mim. E a edição da Companhia das Letras é a edição da Companhia das Letras, né? É tudo muito bem feito, aqui tá tudo muito caprichado. Enfim. Pois bem, gente. Essa foi a minha review de hoje. Se você já leu? Você já leu? Comenta aí o que você achou. Se não leu, leria. Comenta aí também, porque não gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Vamos estabelecer uma rede de diálogos aqui, né? Acho que isso é interessante, né? A gente falar sobre livros aqui na internet. Pois bem, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa review. É isso aí. Tchau, tchau. E até a próxima.